Dirce, Heloísa, boa tarde. Sejam bem-vindas. Fátima também. Heloísa chegou chegando. Cheguei. Seja bem-vinda, Heloísa. Vamos aguardar mais uns poucos minutos. Ívria, boa tarde, Ívria. A Heloísa pergunta qual é o assunto da live de hoje. Nós vamos entrevistar um advogado da área de família, sobre pandemia, separações, pensão, prisão por não pagar pensão, essas coisas. Ele é um conhecido meu bastante antigo, ele é novo, eu que sou velho. Nós trabalhamos juntos há uns 20 anos na Rádio Nacional, no programa da Daisy. Ela tinha um programa uma vez por semana, é Agora Que São Elas, era uma mesa só com mulheres, e tinha outro dia Agora Que São Eles. Oi, Elisete, um beijo. Elisete, a tua irmã tá bem? A América? Gil, boa tarde, Gil, seja bem-vindo. Lena também. Lena Zenda. Estamos aguardando o nosso convidado, daqui a pouco ele está por aí, um rapaz pontual. Luzinete, boa tarde. Prepare as perguntas, prepare as perguntas. Ele é professor da universidade. A Elisete diz que a irmã não está bem, está muito nervosa. Diz a ela, Elisete, eu falei com ela só para saber como ela estava esses dias. Diz a ela que eu estou dando consultas online. Se ela quiser, eu estou às ordens. A Heloísa pergunta se eu voltei a dar consulta, atender no consultório. Não, eu até entreguei o consultório, porque eu descobri que eu não preciso do consultório. Eu posso fazer muito bem as consultas online, estão funcionando muito bem aqui para vários estados do Brasil e em vários lugares do mundo. Estou dando consultas online com a perfeição. E também a aula, as aulas que eu estou dando pelo Zoom funcionam muito bem. A Lena diz que o nome dela é Marilena. Tá bom, Lena. Vou chamar de Lena. Ah, você entendeu que eu voltei? Não, eu não parei, eu só mudei de local. Saí do consultório físico e vim para aqui para o consultório virtual. E dentro da minha teoria funcionou. Dentro de toda a dificuldade, dentro de toda a adversidade, tem alguma semente de oportunidade. A oportunidade foi essa, me desfazer do consultório, reduzindo consideravelmente meus custos e não me prejudicando, nem prejudicando aos clientes em nada. Pelo contrário, o cliente não precisa pegar engarrafamento, problema de estacionamento, mora longe, aquelas dificuldades todas deixaram de existir. Rony, meu filho, chegou, um beijo, filho. Tudo bem contigo? Ainda vai trabalhar mais hoje ou já acabou?
Maurício entrou. Boa tarde, Maurício. Estamos aguardando o nosso convidado. Ele deve estar chegando por aí. Lúcia Garganta, nossa amiga aí, de todas as lives. Rony está trabalhando e bastante. Bom, filho, diz que o trabalho enobrece, você vai ficar com sangue azul. Andréia Santana, fotógrafa, entrou. Boa tarde, Andréia. Leonardo Padula entrou, boa tarde. A minha cunhada Denise chegou também. Um beijo, Denise. A Lúcia pergunta se eu estou bem. Eu estou ótimo, Lúcia. Muito bem mesmo. Sem reclamações. O Rony diz que o dinheiro não traz felicidade. É discutível, Rony. Dinheiro compra ar-condicionado. É quase a mesma coisa do que felicidade para mim. E já está mandando coraçõezinhos. Lúcia, tua mãe ficou bem? A Denise diz, Rony, ajuda um pouquinho. Tá, Denise? Valeu a forcinha. Júlia Pinha entrou. A Ivra diz, dinheiro não é tudo, não. Não é tudo, não. Mas a senhora faz muita coisa sem o dinheiro. A Heloísa disse, é relativo sobre dinheiro e felicidade. E o Rony já está virando psicólogo. São as maiores mentiras da humanidade. Ah, uma notícia boa para vocês. O nosso convidado da próxima sexta-feira é o Dr. Silvio Provenzano, participante da Rádio Tupi, presidente do CREMERGE, um excelente médico, médico da minha esposa, Vitório Melli entrou. Oi, Vitório, tudo bem? A mãe da Lúcia, a garganta está totalmente curada, que bom. Ela andou bem preocupada com a mãe. Beijo, Brenda, para você. As... Melhorou agora? Tá melhor agora? Oi, Vitório. O que eu posso fazer para botar som? Melhorou, Rony? Ah, tá. Eu estava colocando aqui o fone de ouvido. E amanhã o Márcio, meu outro filho, vem dos Estados Unidos, vem trazendo um fone de ouvido diferente. Ah, o nosso convidado chegou. Marcelo Santoro de Almeida entrou. Visualizar. Aguardando a entrada dele na sala.
Ô, Marcelo, E aí, Embida, tudo bem? tudo ótimo. Você é pontual, gostei. Eu que cheguei um pouquinho antes. Eu me Eu só preocupo preciso... com o tempo do outro, né? É importante a gente respeitar o próximo com o tempo dele. É, eu fico danado quando alguém se atrasa comigo, porque a pessoa acha que o tempo dela é mais importante do que o meu. Pois é, exatamente essa impressão que eu tenho, né? Por isso que eu sempre respeito os outros, chego sempre antes da hora. Se Eu eu me também. atrasar, é que aconteceu algum problema no caminho. Aqui em casa, a família toda é assim. Menos a minha cunhada que está aqui na sala, que ela é uma atrasilda crônica, a Denise. Mas aqui em casa, mesmo com meus filhos, com filhos pequenos, nunca se atrasavam. Nem um minuto. É Tem que que, acontecer algo. na verdade, o imprevisto é previsto, né? Você tem que chegar antes, né? É, Tem trânsito, na verdade, a gente já sabe que tem trânsito, então se programa para é. chegar antes do horário que você programou. O meu filho Rony está dizendo que a tia dele, a Denise, que é minha cunhada, chegou cedo hoje. Quando eu chego na hora, eu estou atrasado, Denise. Mas vamos deixar de papo furado. Marcelo, por favor, se apresente para o nosso público. É tudo gente boa, nos acompanha há muito tempo, fazem perguntas interessantes. Eu gosto muito desse pessoal todo. O objetivo da live é ajudá-los a atravessar esse período difícil. Se apresente, por favor. Aimida, primeiro eu preciso de agradecer esse espaço, dizer que você, para mim, é um ídolo. A gente se conhece já há muito tempo, né? Há muito tempo eu nem era nascido, Marcelo. Eu me lembro quando a gente começou no programa de rádio, eu comecei no programa de rádio, você já era experiente e você me deu muitas dicas, muitos ensinamentos e eu sou muito grato por isso. Mas, Nada, você foi na onda, foi bem. obrigado. Tive um bom professor. Que bom. Fico satisfeito. Mas Eu não sou muito competitivo, eu sou mais colaborativo. é importante ser assim, né? Porque se um ajudar o outro, os dois crescem, né? Se você pensar só em você, você não consegue Não... se desenvolver. Mas a sua apresentação. Vamos lá. Eu sou Marcelo Santoro Almeida, sou advogado, trabalho na área de direito de famílias e sucessões há quase 30 anos. Outro dia estava fazendo as contas, né? Muito tempo. Sou professor universitário de graduação e pós-graduação. Os títulos não precisa de dizer, né? Porque acho que fica prepotente, assim. Então, sou advogado. Você é bom. Você é bom. Isso é bondade sua. Modéstia é defeito, Marcelo. É bom. É sério. Modéstia. Tem dois motivos para ser modesto. Primeiro, ser hipócrita. Você reconhece uma qualidade e nega. E o segundo defeito é você não saber se autoavaliar. Você é bom e não acha que é bom. Então não escapou do defeito. A modéstia é para todo mundo aí, é a vaidade escondida atrás da porta. Gostei da frase, boa. Não seja modesto. Então você é muito bom mesmo. Então... Você é muito bom na rádio. Você já era bom garoto, mas já era muito bom. E teve futuro, né? Teve futuro. Você tem presente agora. Presente, e também é um grande cozinheiro, né? Masterchef, alguma coisa assim, né? Na verdade, olha a modéstia. Eu penso que o ser humano está sempre em evolução, né? E está sempre se redescobrindo e se descobrindo e etc. E essa necessidade de ficar em casa e de ter que fazer os serviços domésticos me ensinou esse lado da culinária que eu não conhecia. Você não conhecia antes, não? Eu conhecia muito pouco, eu só fazia coisas específicas, mas essa comida do dia a dia, o arroz, por exemplo, foi algo que eu aprendi na pandemia, eu não sabia fazer arroz antes. Eu era aquele cozinheiro de final de semana. Ele é arroz semana. católico? Aquele Abemos Papa? Não, eu nunca tinha feito, mas aí você vai pesquisar, vai se informar e etc. E aí começa a fazer, né? Eu era aquele cozinheiro fresco de final de semana,
ia na feira, escolhia o peixe, comprava o peixe, fazia uma coisa especial e etc. Agora eu sou do dia a dia mesmo, arroz, feijão, uma proteína na salada, legumes, etc. Mas por isso que eu descobri... Fechar o escritório de direito, você pode trabalhar num botequim no PF aí, prato feito. Posso. Se bem que agora não está fazendo muito sucesso nesse período, né? Não, nada está fazendo sucesso. Oi, Fani. A Fani está nos cumprimentando. Fani é a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Medicina. Um beijo, Fani. Fani é muito amiga minha. Mas vamos deixar de conversa fiada, que nós estamos aqui para trabalhar, não para papear. Como é que você vê, como advogado de família, o que está acontecendo em função da pandemia, as mudanças sociais em relação aos casais, principalmente? Eu costumo tentar ver o lado bom nas coisas. E eu vou falar do lado maravilhoso da pandemia ao final, que foi a mudança de leis que vieram a facilitar a vida do cidadão. Mas eu vou começar com algo ruim, né? Que há pouco tempo saiu uma notícia que houve um implemento no Google da procura de algumas palavras-chave que têm relação com divórcio. Então, houve um aumento, Aibinder, de 9.900% na pesquisa da palavra divórcio gratuito e de quase 100% na pesquisa da palavra divórcio. O que isso significa? Isso significa que as pessoas estão buscando se informar mais nesse período da quarentena quanto ao divórcio. O que tem acontecido? A necessidade da convivência tem trazido à tona rusgas daquele casal. Porque, sinceramente, eu não acredito que o indivíduo chegue em casa ou um determinado dia ele em casa acorde e fale: vou me divorciar da minha mulher hoje. Né? Não é um ato impensado, não é um ato assim, que impulsivo. Nada, é impulsivo. Né? Para alguém chegar até o divórcio, é que já pensou em todas as possibilidades antes. Então, na verdade, esse relacionamento ele não terminou ali, ele já terminou antes. E aí você vai conversando, às vezes, com o cliente, e vai perguntando, né? Mas vocês conseguiam conversar? Não, desde que as crianças saíam de casa, que cada um fazia refeição no horário diferente, né? Cada um tinha a sua própria vida, ela chegava tarde no trabalho, eu já estava dormindo. Não, mas vocês tinham relações íntimas? Ah, não, isso tem anos que a gente não tem, e não faz falta, e etc. Então você começa a ver que aquele casal foi perdendo a sua essência ao longo da vida. E o divórcio é só a gota d'água. Né? Tá, eu costumo dizer, se você pegar 2 cachorros e botar no quintal, tudo bem, eles convivem bem. Agora, se você amarrar um cachorro ao outro, eles vão se morder. É verdade. Então, casais que já não tinham uma boa estrutura do casamento, isso do ponto de vista psicológico, já não tinham uma boa estrutura no casamento, essa convivência forçada piorou a estrutura. A convivência antes da pandemia era ruim, mas tinha uns alívios. Você podia ir para o barzinho, bater papo com os amigos, jogar futebol, ver futebol, a mulher podia sair com as amigas. Você tinha como aliviar a pressão. Agora, tendo que ficar 2 cachorros amarrados, vão brigar. Não tem mais aqueles escapes. Mas o lado positivo também, e é engraçado até fazer essa exposição, que eu fui procurado também por clientes que tinham me contratado antes da pandemia, dizendo que, em razão da necessidade de conviver com o cônjuge, que, na verdade, tinha começado a recriar as afinidades que tinha antes e desfizeram o divórcio que estavam pensando em fazer. Então... É a famosa síndrome de Estocolmo. Não, é que, na verdade, a convivência também tem um aspecto positivo de permitir que se criem, recriem aqueles laços que você tinha antes e que não tinha tempo por causa do dia a dia. Eu vejo da seguinte forma. Aqueles casais que já vinham bem podem melhorar ou se manter bem no relacionamento.
E pode melhorar por quê? Porque você começa a valorizar aquela pessoa que está te apoiando numa fase muito difícil. Você começa a admirar mais aquela pessoa que está junto contigo atravessando a pandemia, isolamento social, dificuldades financeiras, etc. Aquela que chega junto. É Eu acho que verdade. isso une as pessoas. Na verdade, Chorar junto une muito. o casamento e a união estável, né, são reconhecidas pela lei como comunhão plena de vida. A pessoa está efetivamente ao seu lado, te apoiando, te auxiliando em qualquer tempo, em qualquer minuto. Então, esse período da pandemia, que é um período de dor para vários, seja financeira, ou seja, até a necessidade da pessoa ficar em casa, né? Não presa, mas ficar em casa, essa pandemia, então, ajudou a essas pessoas a conviver com o seu companheiro. E o companheiro, na verdade, é aquele parceiro que está em qualquer situação, né? Você olha para o lado, está lá, não ficou recuado, né? Chega Não, junto. está do lado, chega junto. Né? Eu tenho um ditado antigo que diz o seguinte: amigo não é aquele que separa a briga. Amigo é aquele que vem dar uma voadora no adversário. Boa, gostei. Você ainda faz luta? Você fazia Krav Maga, pelo que eu me lembro, né? Eu faço algumas coisas. Eu já fiz jiu-jitsu, já fiz Kali, que é uma luta filipina. A gente vai experimentando. Kali, eu não conhecia, não. É uma luta que usa faca, facão, bastão, essas coisas. Usa arma. Não conhecia, não. Então você deve ser um bom marido, calmo. Ou ela fica bastante tímida. Ela deve ficar bem intimidada. A Lena Zenda, Marilena Zenda, pergunta se pode receber a pensão após a morte de quem tem união estável, sendo que o homem teve um AVC e eles não moravam juntos. E ela colocou ele num asilo onde ele faleceu. Você entendeu a pergunta ou quer que eu repita? Entendi. Primeiro é preciso que a gente identifique o que é união estável. A união estável é a união pública, contínua e duradoura entre duas pessoas que têm como objetivo a constituição de família. Então, ela tem elementos objetivos, que são a publicidade, a continuidade e a durabilidade, e tem um elemento subjetivo que pertence só às partes que compõem a união estável, que é a vontade de constituir família. Então, a união estável, qual é a diferença da união estável para o casamento? O casamento é aquele ato formal. O casamento é aquele ato que eu tenho que seguir exatamente o que a lei diz na celebração para ele ser válido. A união estável é um casamento sem as formalidades. Eu escolhi não ter as formalidades. Então, para saber se tem união estável, eu preciso de provar a união estável. Qual é a prova que eu tenho? Eu posso ter uma escritura pública, eu posso ter um contrato. Se eu não tiver nada disso, eu vou ter que entrar com uma ação judicial para que o juiz declare a existência da união estável, comprovando ser público, contínuo e duradouro o interesse em constituir família. E uma vez que eu tenho essa declaração da união estável, eu me habilito para ser pensionado pelo falecimento do meu companheiro. Mas eu preciso provar a união estável. O fato de não morar junto não é fator impeditivo para o não reconhecimento da união estável, ou fator impeditivo para o reconhecimento da união estável. Desculpa. Isso me leva a uma outra pergunta. Agora, com a pandemia, os casais não podem namorar como namoravam. Mudou o esquema. Se eles forem morar juntos, caracteriza uma união estável ou uma coisa só transitória? Como é que fica? Boa pergunta, Embinder. Como sempre, você vai à frente no tempo, né? É muito comum hoje casais de namorados que passaram a morar juntos em razão da pandemia. E esse namoro é uma união estável? Não. Por que não? Porque não tem intenção de fazer família, né? Não tem objetivo de construir família. Né? Eu continuo apresentando aquela pessoa como minha namorada, eu continuo me dirigindo a
com economias separadas, né? Quem paga as contas da minha casa sou eu, ela não ajuda. Então, isso não é uma união estável, isso é um namoro, quando muito, um namoro qualificado. Esse termo foi cunhado pelo STJ em 2014, num acordo que ficou emblemático, que trouxe a distinção básica entre o namoro mais sério e a união estável. Tá. Agora, teve no princípio desse mês uma mudança de lei. Eu não entendi muito bem aquela mudança. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Na verdade, agora, Foi em junho, né? foi em junho que teve uma mudança na lei da execução de alimentos. Na verdade, foi um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República em 10 de junho, a lei número 14.010 de 2020, e que trouxe várias inovações para o direito, porque, por exemplo, né, existe em direito o que se chama de prescrição. Você já ouviu falar de prescrição? Já. Os crimes todos que eu cometi já prescreveram. Existe um prazo para que você reclame algum direito que você tenha. E por que isso? Porque se ficar em aberto esse prazo, traz a instabilidade social. Imagina se alguém entra no seu apartamento e fala: não, meu tataravô foi proprietário dessa terra e foi desapropriado ilegalmente, etc. Então, ali cria regras de prescrição. Não tem sentido você ter esse prazo de prescrição correndo no prazo da pandemia, por exemplo. Então, foi criado esse projeto de lei, que já foi sancionado pelo presidente da República, trazendo algumas mudanças, algumas inovações no direito no período da pandemia. E no direito das famílias, onde é que ele ingressou? Né? Ele ingressou, na verdade, no direito sucessório e no direito das famílias. No direito sucessório, vamos começar pelo último. Existe um prazo para requerer a abertura do inventário. Se alguém morre, os parentes têm 60 dias para requerer a abertura do inventário. Imagina você, nesse período de pandemia, em que você mal consegue enterrar os seus entes queridos, em que você perdeu um ente querido, você ter que correr atrás de um advogado, de toda a burocracia necessária para fazer o inventário. Né? Isso é uma loucura, isso seria impensado. Então, essa lei pegou esse prazo de 60 dias e falou: tudo bem, o prazo de 60 dias começa a contar no dia 30 de outubro. Então, se por acaso alguém perdeu um ente querido, não tem que correr para contratar um advogado para distribuir um inventário. O inventário pode ser distribuído com 60 dias a partir do dia 30 de outubro. Quer dizer, você passa da pandemia, você dá andamento a isso e a vida que segue. Tá. A Fanny está perguntando. Desculpa, você quer concluir? Fica à vontade. Não, eu ia falar na mudança no direito das famílias. Então, vamos responder as perguntas que são mais urgentes. Então tá bom, sem problema nenhum. Você sabe que esse tempo do Instagram é limitado. Eles cortam a revelia do nosso desejo. É verdade. Deu tempo. Então, eu quero dar um maior número de informações para as pessoas que elas consideram mais prementes. A Fanny pergunta: em que casos a mulher pode não ganhar a guarda dos filhos num processo de divórcio litigioso? Vamos lá. Hoje a guarda é obrigatoriamente compartilhada. Primeiro, eu queria dar uma sugestão, porque eu efetivamente acredito que as palavras têm poder. E esse termo guarda, ele presume propriedade. Você guarda um bem de sua propriedade. O filho não é sua propriedade. Então, eu proponho a mudança do termo guarda por termo responsabilidade. Porque, na verdade, o que os pais têm para com os filhos é responsabilidade. Então, hoje a lei obriga... Ele pode ter responsabilidade à distância também, né? Pode ter. Aí não seria agora. Seria diferente a situação. Não, porque a guarda não tem relação com convivência. A responsabilidade não tem relação com a convivência. E a guarda tem? A guarda é igual à responsabilidade, não tem relação. Então, a guarda hoje, obrigatoriamente, ela é compartilhada.
O que é a guarda compartilhada? Imagina eu casado com a minha mulher, a gente tem os filhos e decidimos juntos a vida dos nossos filhos. Que escola vão estudar, que médico vão frequentar, que cursos extras vão fazer. Então, a guarda é exatamente essa responsabilidade que os pais têm para cuidar dos filhos. A lei obriga que seja compartilhada. E só diz que ela não é compartilhada, quer dizer, que ela pertence só a um dos pais, em duas situações. Quando o pai ou a mãe espontaneamente abre mão da guarda e quando o pai perde o poder familiar. E quando eu falo pai, estou falando pai ou mãe. E quais são as condições para perder o poder familiar, né? São condições bem restritas: abuso físico imoderado, abuso sexual, né? Agressão psicológica. Então, essa prova há de ser feita contundente de que o convívio daquela criança com aquele pai ou com aquela mãe é maléfico ao desenvolvimento dela. Então, é muito difícil hoje você ter uma guarda unilateral que não seja por vontade de ambos. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tanto a guarda como a responsabilidade não afetam a convivência daquele pai ou mãe com o filho. É isso? É isso. A convivência é o período que o juiz vai fixar para que aquele pai e aquela mãe possam desfrutar do convívio do filho. Que, em geral, é em final de semana alternado, pega a segunda, pega na sexta, devolve na segunda, 1 ou 2 dias durante a semana, toda semana, metade das férias. Aí depende de cada realidade de cada família. Sei. Então, guarda não tem nada, ou guarda ou responsabilidade não tem a ver com a convivência física. Não tem a ver. O que o juiz fixa, pode fixar o seguinte: a guarda é compartilhada, mas a criança vai residir com fulano. E o outro vai ter direito a conviver da forma XYZ. aí tá. A Clarice pergunta: passar os fins de semana e os feriados juntos, viajar, mas morando em casas separadas, caracteriza uma união estável que tenha durado 25 anos? A questão da prova da união estável é uma questão muito delicada. Há de se provar que havia intenção de construir família. Morar junto, morar no mesmo teto, não é condição sine qua non para a existência da união estável. Mas eu pensei que fosse. Não, não é. Mas você tem que perceber bem qual é o intuito, né? Eu, por exemplo, tive uma vez um cliente que ele ia para a casa da mulher com a mala dele todo final de semana, ou 2 finais de semana por mês. Mas são 2 casas definidas, são 2 realidades familiares definidas. Ele tratava ela como namorada. Então, isso era união estável? Não. Era um namoro intermitente. Era um namoro intermitente. Agora, eu posso ter a união estável só final de semana? Posso, dependendo de como você apresentava socialmente, da questão financeira, se havia o suporte de um para o outro, se havia o suporte emocional. Porque, às vezes, as pessoas moram em cidades diferentes, trabalham em cidades diferentes e só se encontram no final de semana, por exemplo. Vamos inverter essa pergunta? Vamos. Teria união estável entre um indivíduo embarcado e a companheira dele dentro de casa? Ele fica embarcado 15 dias por mês e passa 15 dias em casa. É uma união estável? Sim. Seria o caso de plataforma da Petrobras. Plataforma da Petrobras. Então, ele está em 2 locais diferentes. Ele não está na casa com a mulher 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas quando ele está na casa com ela é a mulher dele, ele apresenta todo mundo como mulher e etc. Ele se refere a ela como mulher. Tá. A Lúcia Goulart, querida aluna, que está sumida, vou te dar bronca, Lúcia. Ela pergunta se para a união estável tem que ter a vontade de formar família. E se os 2 forem idosos? Ainda assim, tem vontade de formar família. A gente não pode confundir família com filho. O crescer e multiplicar-vos, né, aqui não funciona mais. Antigamente era assim. O objetivo da família era a multiplicação.
Hoje não é mais. Hoje o que interessa na família é uma palavra só, o afeto. Então a idade das pessoas não interessa. Qual é a limitação imposta pela idade? Eu acho esse artigo inconstitucional. Eu acho o artigo inconstitucional. Mas há uma limitação para que o maior de 70 anos seja obrigado a casar e ter a união estável pelo regime da separação obrigatória. Por que você acha inconstitucional? Porque eu não acho que há de ter algum impedimento ou dificuldade a alguém em razão da idade. Hoje, o indivíduo com 70 anos é jovem, saudável, apto, exerce atividade laborativa, exerce atividade física, tem direito a ter a vida dele. Por que eu tenho que ter uma restrição patrimonial imposta àquele indivíduo? Então, o fato de dois idosos, respondendo a Lúcia Goulart, o fato de dois idosos passarem a viver juntos ou viverem como se casados fossem, é uma união estável? Independe da idade. Aí, Lúcia, você deu um sinal verde. Vai em frente. Pisa no acelerador. A Lena, eu brinco muito com a Lúcia, eu gosto dela. A Lena diz que a união estável foi feita em cartório, mas o casal morava separado. Até ela colocar ele no asilo. Ela recebe pensão. É relativa àquela pensão, àquela pergunta anterior. Recebe pensão se provar que teve união estável. Como a união estável foi registrada em cartório, ela tem que se procurar o órgão de previdência relativo ao trabalho do companheiro e se habilitar como companheira dele. Uma pergunta que eu faço. Com essa crise sanitária, política e econômica, muita gente foi para a rua. Muita gente está desempregada ou não tem como manter seu sustento. Essa pessoa, vamos chamar esse homem, um pouco machista, vamos chamar esse homem, ele não consegue mais faturar e não consegue pagar a pensão. Qual é a punição? Vamos lá. Uma vez que a pensão seja fixada pelo juiz, ela só pode ser modificada ou pela vontade das partes, e aí os dois precisam de assinar e concordar, ou por outra decisão judicial. Tá? Houve uma queda no padrão de vida generalizada, principalmente dos profissionais liberais, né? que tiveram que interromper a sua atividade laborativa em razão da pandemia. Né? Esse indivíduo está automaticamente obrigado de pagar os alimentos? Não. Esse indivíduo continua obrigado, por decisão judicial, a pagar os alimentos. O que eu recomendo que ele faça? Que ele procure um advogado ou a Defensoria Pública para ingressar com a ação para reduzir essa pensão. Qual é a sanção que ele tem se ele não fizer isso e deixar de cumprir com a obrigação de alimentar? Ele pode ter a prisão decretada pelo juiz. E essa prisão pode ser decretada de 1 até 3 meses. Tá. Essa prisão, eu não sei se mudou alguma coisa. Na minha visão, era um absurdo. O sujeito não consegue pagar a pensão. Aí ele vai preso. Preso, ele vai conseguir ter dinheiro para pagar. Alô, tá me ouvindo, Marcelo? Oi, caiu, mas agora estou. Tá, quer que eu repita a pergunta? Se preso, ele vai ter condições de pagar. Ele vai preso. Como é que ele preso pode ganhar dinheiro para pagar a pensão atrasada? Em Binder, eu vou te falar assim, um milagre do direito das famílias. Em geral, na maioria dos casos, quando é decretada a prisão do indivíduo, o dinheiro aparece. Ele paga a dívida. São poucos os indivíduos que eu já vi que ficam presos. Ele parcela, ele dá um jeito, pega emprestado com um parente e paga. Né? Agora, lembra que eu te falei que tinha 2 mudanças no direito de família e no direito sucessório? Eu fui para o direito sucessório. Agora eu trago para o direito de família. A lei diz o seguinte, essa lei, ela tratou do direito de família exatamente na execução de alimentos. Imagina no meio da pandemia você prender alguém por dívida alimentar.
E eu queria destacar só que, apesar do preso por dívida alimentar ele ficar confinado num presídio, ele não pode ter contato com outros presos de alta periculosidade. Ele fica num presídio especial, numa ala especial do presídio. Essa lei, então, que foi promulgada no dia 10 agora, ela diz o seguinte: na execução de alimentos, você não vai mais prender alguém, a prisão será domiciliar. Então, se o juiz fixar 30 dias de prisão, o executado vai cumprir essa prisão no domicílio dele. Não é a mesma coisa? Com um pouco menos sofrimento? Não seria mais razoável uma prisão semiaberta, que ele sai para trabalhar e volta de noite para casa? Você acredita que o projeto do Código de Processo Civil, e o Código de Processo Civil entrou em vigor em 2015, o projeto do Código de Processo Civil falava na prisão ser em regime semiaberto. Pois o cara pode trabalhar e da noite fica em casa. E vai para a prisão e passa o final de semana lá. Né? Mas quem trabalha com direito de família foi visceralmente contra, porque, na verdade, o que faz o dinheiro aparecer é o decreto de prisão. E aí alguns doutrinadores chamavam esse presídio de albergue dos devedores, que eles fariam um churrasco no final de semana, ficariam bem e não pagariam os alimentos. Efetivamente, o que faz o dinheiro aparecer, Binder, infelizmente, é o decreto de prisão. Tá. A Lúcia pergunta se não há registro de cartório, como provar a união estável perante a Previdência? Na verdade, você vai abrir um processo administrativo na Previdência. Se a Previdência negar, você vai ter que entrar com uma ação para reconhecer a união estável. Uma vez que a união estável seja reconhecida numa vara de família, você pega essa sentença que reconhece a união estável e leva lá para o órgão de previdência. A Malu pergunta: o contrato de união estável pode ser com separação total de bens? É igual a um contrato de casamento? A natureza, aí é um pouco de juridiquês, né? A natureza jurídica dos dois são diferentes e eu não vou entrar no mérito. Mas eu posso, no contrato de união estável, escolher um regime. Eu posso escolher o regime de separação de bens no contrato de união estável. Se eu não escolher o regime, o que se aplica à união estável? O regime da comunhão parcial de bens. O que era de um continua sendo, só o que for constituído depois da união é que vale para os dois? Só o que for constituído depois da união é que vale dos dois. O regime da comunhão parcial é um pouco mais do que isso, né? Então, aquilo que é adquirido depois a título oneroso, quer dizer que houve o desembolso do capital, desde que você não prove que esse capital é anterior ao casamento, ou é um bem anterior ao casamento. Por exemplo, eu caso com um apartamento que vale 100, que é meu anterior ao casamento. Durante o casamento, eu vendi esse apartamento que vale 100 e comprei o outro que vale 150. Deste apartamento que vale 150... eu tenho os 100 que eu já tinha antes e trouxe e divido com a minha mulher a diferença, que são 50. Então, eu saio com 125 e ela com 25. Além disso, os aluguéis, os frutos dos bens particulares se comunicam. Então, eu tenho um imóvel antes do casamento que é meu. Esse imóvel está alugado. O aluguer recebido no curso do casamento pertence aos dois. O fruto do fato eventual se comunica. Por exemplo, eu joguei e ganhei na Mega Sena. Eu não jogo na Mega Sena porque eu entendo um pouco de matemática. Eu lembro um pouco das aulas de matemática que eu tive na escola. Mas eu ganhei na Mega Sena. Esse prêmio pertence só a mim? Não, esse prêmio pertence ao casal. Tem até um caso aí, Binder, interessante, de um indivíduo que ganhou na Mega Sena e morava numa cidade do interior, né? Era um sujeito muito simples. E aí era casado com uma senhora e etc. E o que ele fez? Ele ganhou na Mega Sena um prêmio milionário, ficou quieto. Se divorciou da mulher
e depois aproveitou o dinheiro que ele havia ganho na Mega Sena. Passou a viver de forma nababesca, comprar fazenda, carro importado, aproveitar a vida, frequentar os melhores restaurantes da cidade. A mulher descobriu e desconfiou. Quando foi pesquisar, descobriu que ele havia recebido o prêmio no curso do casamento. O que ela fez? Entrou com uma ação para receber a metade dela. E recebeu. Você me falou em aula de matemática, que você se lembrou, papapá. Eu dou aula também de filosofia. O Sócrates, o filósofo, tido como o homem mais sábio do mundo, foi procurado por um rapaz, perguntou: mestre, o que o senhor acha? Eu devo casar ou não devo casar? Uma dúvida pertinente, né? Aí Sócrates coçou a cabeça, falou: meu filho, qualquer que seja a tua decisão, vai dar ruim. Era por isso que ele era o homem mais sábio do mundo. Mas lembra que eu te falei que eu sempre vejo as coisas pelo lado positivo? Sim. O que veio positivo dessa quarentena? Né? A nossa legislação ela é muito engessada, a legislação é muito retrógrada. Então, por exemplo, para praticar qualquer ato notarial, o que é um ato notarial? É uma escritura pública, é uma compra e venda, é quando você vai no cartório e assina uma declaração de união estável. Então, a nossa legislação dizia que para praticar qualquer ato notarial, eu precisava de ir fisicamente ao cartório, me identificar. A outra parte tinha que ir fisicamente ao cartório, se identificar e a gente, então, realizar aquele ato. Com a pandemia, o CNJ, também no início do mês de junho, editou um provimento autorizando que os atos notariais sejam praticados de forma eletrônica, em que as pessoas estejam em locais diferentes, através de videoconferência, através do reconhecimento da declaração de vontade feita de forma diferente do que aquela feita hoje, que é presencialmente na frente do escrevente ou do escrivão. Então, esse é um lado positivo. Talvez essa questão dos atos notariais serem eletrônicos demorasse bastante. Hoje eu posso fazer um divórcio eletrônico? Posso. Eu posso fazer um divórcio eletrônico. Eu posso fazer um divórcio em que as partes morem em cidades diferentes e faço no cartório os dois sem estar lá fisicamente com o escrevente. Isso é muito, muito interessante e foi uma evolução muito grande. E nesta semana foi um novo provimento editado pelo CNJ que autoriza que os pais e mães façam as autorizações para viagem de filho menor de idade da mesma forma, também de forma eletrônica. Então, quando você viaja com filho para o exterior, você precisa da autorização do outro pai daquela criança ou da mãe daquela criança. Né? Então, quando você viaja com um filho menor ao exterior, você precisa dessa autorização. Essa autorização ela era feita em 3 vias, com firma reconhecida, por autenticidade, o que dava um certo trabalho. Hoje, por esse provimento, a partir de agosto, deu 60 dias para os cartórios se adaptarem, eu posso conceder autorização para viagem de forma eletrônica. E o que é interessante, Aibinder, ele fala ainda que na autorização concedida é emitido um QR Code, aquele desenhozinho, Sim. Né? E esse QR Code tem que ser lido em qualquer lugar do país sem acesso à internet. Ele tem que obrigatoriamente ter a informação nele. Porque imagina num país continental como o nosso, o indivíduo que está no interior, ele não tem acesso à internet. Como é que ele vai validar aquele QR Code? Então, o QR Code é autovalidável. Eu aponto a câmera para ele e ele me traz uma cópia do documento. E esse documento é a autorização para viagem. O meu filho Rony pergunta. Pergunta não, acho que ele afirma. A autorização para viagem já tem a possibilidade de ser direta no passaporte. Pode. Eu, por exemplo, os meus filhos estudam num colégio alemão. E aí tem uma viagem para a Alemanha sempre, tem 2 viagens ao longo da formação deles. E eu já, no passaporte, eu e minha mulher já fizemos prévia autorização para que eles viajem desacompanhados. Então, se meu filho quiser
amanhã viajar para qualquer lugar fora do Brasil, ele pega o passaporte e viaja com o passaporte que eu já autorizei previamente. Eu recomendo que seja o padrão, né? Que seja o default. Que os casais que vivam bem e que saibam que um e o outro querem o melhor para os filhos, que eles efetivamente facilitem a vida dos filhos e a vida do outro. E para a gente encerrar, a pergunta da Lúcia. Ela pergunta se essas modificações que agilizam os processos vão permanecer depois da pandemia? Vão permanecer depois da pandemia. Vieram para melhorar. E nos processos judiciais, né, que a gente tem dois tipos de processo judicial, os eletrônicos e os físicos, e é uma loucura isso para os advogados, porque os físicos, que eu tenho que ir até o fórum para ver, para ter acesso e etc., os prazos estão suspensos. E só retomam no dia 29 de junho. Agora, os eletrônicos, os prazos estão andando. Então, qual foi a inovação? O presidente do Tribunal de Justiça determinou que os processos físicos sejam todos escaneados, sejam todos digitalizados, se convertam em processos eletrônicos. É óbvio que isso vai demandar um tempo, mas é uma inovação para sempre também. Não vai ter mais processo físico. Tá. Eu gostaria que você se despedisse dos nossos espectadores, dando uma palavra que você achar melhor para eles. Nós todos estamos no mesmo barco não, no mesmo mar, na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Qual seria a sua orientação? Eu tenho, Aibider. Primeiro, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de novo. Obrigado às pessoas que acompanharam aqui nessa live. Mas eu, como sou velho, tinha um grupo de rock da minha época chamado Dire Straits, um cantor maravilhoso, rouco, chamado Mark Knopfler, um dos maiores guitarristas. E tem uma música deles que diz o seguinte: não se preocupe, depois da tempestade, o sol sempre brilha. Então, uma boa recomendação. Não há momento ruim que dure para sempre. Então, fique tranquilo, tenha paciência que isso vai passar. Tá. E você está recebendo aqui uma infinidade de elogios, de parabéns. Eu também te parabenizo. Aquele garoto evoluiu muito, muito mesmo. Eu fico muito honrado de tê-lo aqui, com essa sabedoria, com o nosso relacionamento, ainda que relativamente distante fisicamente, mais próximo afetivamente. Queria agradecer a tua presença. Acho que daqui a uns 2 dias você vai receber lá o arquivo dessa live, que vai estar no YouTube, no Psicólogo Aibida. Você vai receber. Já estou dizendo para chamar novamente o Vitório Melli. Vitório é um amigo meu exigente, diz muito bom, muito bom. Então, muito bom dele é excepcionalmente maravilhoso. Você está de parabéns. Muito obrigado pela presença. Precisando, eu te convido novamente e certamente você estará aqui. Eu é que agradeço e estou à sua disposição, Aibida. Tá. Eu desejo a todos que se cuidem muito bem e fiquem todos na paz. Um beijo, pessoal. Tchau.